Pronto, pessoal, retornando ainda dentro de responsabilidade civil, fazendo aquela história de saber quem danado é considerado Estado para fins de responsabilidade objetiva. A gente já sabe que são as pessoas de direito público e as pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público. Eu sei que você não aguenta mais essa parte daqui, mas falta eu falar de uma observação para a gente poder passar para o próximo tópico. Então, vem comigo que eu vou desenhar de novo. Imagina o seguinte... Meu desenho vai ser feio, viu, minha gente? Feio assim, é porque eu não sei desenhar, mas vai ficar valendo a intenção, tá? Deixa eu pegar aqui. Pronto, vamos lá tentar. Eu tento, mas não consigo. Mas vamos aqui. Isso é um ônibus, tá certo? Traduzindo. Então, isso aqui é um ônibus. Isso daqui é uma concessionária. Do serviço de transporte. Aqui em Recife a gente tem, não é isso, Borborema, Pedrosa, Metropolitana, aí você pensa em qualquer uma da sua cidade, tá? Como eu não sei os nomes, aí eu vou botar aqui concessionária de transporte. Aí digamos que tem aqui dentro do ônibus uma pessoa. Vê que desenho. A arte pós-moderna não sabe que está perdendo. Então tá aqui a pessoa dentro do ônibus. Só que imagina que aqui estava o sinal de trânsito, aqui estava o sinal de trânsito e aqui estava a faixa de pedestre. E atravessando a faixa de pedestre, estava esta outra pessoa aqui, ó, calmamente na faixa de pedestre. Vamos logo dar nome aos bois no que eu estou querendo. Quem está dentro do ônibus vai ser chamado de usuário de serviço público. Nesse caso, ele é usuário do serviço público de transporte de passageiros. Já quem está aqui na faixa, a gente vai dizer que é não usuário do serviço público. Deixa eu logo falar uma coisa, e vou falar até olhando para você, não precisa nem tirar o desenho. Manuel, pode deixar aí, eu só vou falar olhando aqui. O que leva em consideração a você ser um usuário ou não usuário não é o fato de saber se você usa ou não usa na vida. Por exemplo, use ônibus. Pode ser que eu ande de ônibus, mas agora, nesse momento agora, eu não estou no ônibus. Agora eu estou no estúdio. Se eu estou no estúdio, agora eu sou não usuária de serviço de transporte, tá entendendo? Agora, a partir do momento que eu entrar no ônibus, né, eu nunca alcancei naquele negócio lá em cima, né? Não tem um negocinho em cima, nunca alcancei. Então, eu segurar aqui de lado e ficar lá, cai, não cai. A partir do momento que eu estou aqui dentro do ônibus, eu sou considerada usuária. Então, perceba que saber se é usuário ou não usuário é um momento. Eu não quero saber se a pessoa usa a vida toda ou se não usa, é o momento. Aí eu te pergunto o seguinte, imagina que o motorista desse ônibus, ele estava muito cansado, que ele está com um mini monstrinho em casa, um filho recém-nascido. Aí o filho está chorando a noite toda, ele está acordado a noite toda, então ele está aqui, ó, sem dormir. E ele está dirigindo assim, ó. Dirigindo assim, quem tem filho sabe o que eu estou falando. Ele está dirigindo assim, só que numa dessas ele deu uma piscada mais forte. Quando ele olhou, ele já estava quase na faixa de pedestre atropelando essa pessoa. Então ele simplesmente pisou no freio com toda a força do mundo. Quando ele pisou no freio na força do mundo, aquele usuário, esse daqui, tá por aqui, né? Pronto. Esse usuário daqui, no ônibus, ele, em virtude da freada, ele caiu. Quando ele caiu, quebrou um braço. E essa pessoa que estava aqui na faixa de pedestre, que é não usuária, o ônibus ainda chegou a encostar e a pessoa teve uma pancada aqui e quebrou uma perna. Então, a pessoa que estava dentro do ônibus quebrou o braço e a pessoa que estava na faixa quebrou a perna. Perceba, esse motorista praticou um ato, sim ou não? Sim. Esse ato causou um dano? Sim, tanto em relação ao usuário quanto em relação ao não usuário. Existe nexo causal entre atos e dano? Sim, então já preenchi os 3 requisitos da responsabilidade objetiva. Esse usuário e esse não usuário têm direito a pedir uma indenização? Claro, existe o ato, dano e nexo causal. Vão pedir uma indenização de quem? Do motorista do ônibus ou da concessionária? Da concessionária, porque a concessionária é uma pessoa de direito privado, prestadora de serviço público. E por que eu estou tocando tanto no nome usuário ou não usuário? Não anota essa parte agora, tá? Só olha para mim, não anota, senão depois tu vai ter que apagar. Há um tempo atrás, existiu uma discussão muito grande sobre a responsabilidade da concessionária. Há um tempo atrás dizia que seria objetivo em relação ao usuário e subjetivo em relação ao não usuário. Só que isso não existe mais hoje.
Hoje já se pacificou o seguinte entendimento, é entendimento de STJ, de Tribunal Superior, de todo mundo. Então é assim que tu marca na sua prova. As pessoas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem de forma objetiva tanto em relação aos usuários do serviço público quanto em relação aos não usuários. Então, nesse caso aqui de trás, tanto a pessoa que está dentro do ônibus quanto a pessoa que está fora do ônibus pode processar a concessionária. E quando processar, vão provar apenas 3 coisas: ato, dano e nexo causal. Beleza? Volta comigo. Sumi da tela. Pum! É mágica isso aqui. Deixa eu pegar, voltar aqui para fazer o desenho. Então, essa concessionária, essa permissionária, tanto em relação ao usuário de serviço público quanto em relação ao não usuário, vai ter a tal da responsabilidade objetiva. Ou seja, tanto o usuário quanto o não usuário, para terem direito à indenização, sendo repetitiva e chata, vão ter que provar que existe um ato, que esse ato causou um dano e que entre ato e dano existe o tal do nexo causal. Então, o particular vai processar quem? Vai processar a concessionária, que a concessionária é uma pessoa de direito privado. Lembrando que esse desenho é de um ônibus, tá? Prestadora de um serviço público, que é o serviço público de transporte. Tranquilo até aí? Facinho? Só que eu não acabei. Ainda quero fazer mais uma observação em relação a esse desenho. Imagina a seguinte lógica. Para uma pessoa ser considerada como concessionária, vai ter que existir o seguinte, vai ter que existir uma prévia delegação. A gente já tinha falado desse ponto? Pronto, beleza, guarde isso aí. Então imagina o seguinte, vou dar um exemplo com o meu estado, logicamente. Imagina que o estado de Pernambuco passou a concessão do serviço de transportes para determinada empresa de ônibus. Eu vou falar na Borborema, que é a empresa de ônibus que a gente tem aqui. Então, o estado de Pernambuco de um lado, Borborema do outro, que é essa pessoa de direito privado que recebeu a possibilidade de prestar o serviço público de transporte de passageiros. Então, Estado de Pernambuco, Borborema. Aí a Borborema aconteceu essa situação, a situação do motorista que dormiu. Quando o motorista dormiu, causou um dano ao usuário e ao não usuário. Esse usuário e esse não usuário do serviço público vai processar quem? O Estado de Pernambuco ou a concessionária? O que você acha? Processo o Estado ou a concessionária? A concessionária. Vamos pensar de uma forma bem prática? Imagina se o Estado tivesse que arcar com todos os danos causados por todas as concessionárias. O Estado já tinha falido, ó, há muito tempo, não era agora não. Então é claro que não é o Estado que responde. Quem responde é a própria concessionária, porque a gente diz que a responsabilidade da concessionária ela é direta, ou seja, foi ela que causou o dano, você vai nela. E essa regra serve para todo mundo. Foi a autarquia que te causou o dano, você vai na autarquia. Foi a empresa pública que te causou o dano, tu vai na empresa pública, tu vai na sociedade de economia mista, tu vai na concessionária, tu vai na permissionária. Ou seja, tu vai pedir a indenização daquela pessoa que te causou diretamente o dano. Só que imagina o seguinte, imagina que a Borborema, essa concessionária, ela faliu. Se ela faliu e não pagou uma indenização, pode ser que o Estado venha a ser chamado a responder. Aí pode, só que para poder falar disso, deixa eu desenhar de novo, volta comigo. Vindo para cá, a gente vai ver uma diferença do seguinte, ó. Deixa eu pegar outra página, que essa daqui já está muito misturada. Deixa eu pegar um exemplo aqui para você. Deixa eu pegar um exemplo de uma concessionária de transporte, que foi o exemplo passado. Digamos que essa concessionária de transporte, ela recebeu uma delegação que foi feita pelo Estado de Pernambuco. Então, a concessionária de transporte recebeu a delegação do Estado de Pernambuco. Só que essa concessionária acabou causando um dano a um particular.
A questão é o seguinte, esse particular, quando for processar, ele vai processar a concessionária. Por quê? Porque a responsabilidade da concessionária, ela é uma responsabilidade direta, ou seja, o particular processa a própria concessionária, processa a própria empresa de ônibus. A concessionária é a responsável de forma direta. Só que imagina o seguinte, imagina que a concessionária faliu. Se a concessionária faliu, não tem como mais ela pagar aquela dívida, pagar aquele dano que ela causou ao particular. Então, em virtude da concessionária ter falido, olha o que pode acontecer. Agora, em virtude disso, o particular pode se voltar contra quem? Contra o próprio Estado de Pernambuco. Mas perceba, a responsabilidade do Estado de Pernambuco, ela não é direta. A gente diz que é uma responsabilidade subsidiária. O que é uma responsabilidade subsidiária? É uma responsabilidade que fica na reserva. Deixa eu aparecer de novo pequenininha aí para vocês. Percebe o seguinte, imagina que a concessionária de ônibus, a empresa Borborema, te causou um dano. Quando ela te causou o dano, tu processa diretamente a concessionária, diretamente a Borborema. Só que digamos que ela faliu. Quando ela faliu, não tem como mais ela arcar com aquele débito que ela tinha. Como não tem como mais arcar, você agora pega o reserva, você chama o Estado para poder arcar com aquela dívida que era da própria o quê? Concessionária. Então, percebendo que o Estado, nesse meu exemplo, o Estado de Pernambuco está na reserva, ele só é chamado se a concessionária não tiver como arcar com aquela dívida. Então, a gente diz que a responsabilidade do Estado, nesse caso daqui, é uma responsabilidade subsidiária. Cuidado que responsabilidade subsidiária é diferente de responsabilidade solidária, tá certo? Deixa eu fazer uma diferença rápida para vocês. Imagina que você, não é isso, tem um dinheiro a receber meu e de Manuel. Eu e Manuel, a gente tá te devendo. Você pode processar logo quem? Os dois, porque os dois são obrigados pela dívida toda. Então, se você pode processar logo os dois, a nossa responsabilidade agora ela é solidária. Beleza? Então, você pode ir direto processando os dois. Agora, imagina o seguinte, eu aluguei seu apartamento e coloquei Manuel como meu fiador. Você, quando for cobrar o aluguel, vai cobrar dos dois? Não, você vem cobrar de mim, Ana Cláudia. Só que se eu, não tenho como pagar, eu saio de cena e entra quem? Manuel. Que a responsabilidade dele como fiador é uma responsabilidade o quê? Subsidiária. Estão percebendo a diferença? Na solidária você processa os dois. Na subsidiária você vai em uma pessoa titular, se ela não tem como pagar a dívida, aí tu chama o reserva. Então veja, não é que o particular, nesse caso está aqui atrás, nesse caso que está aqui atrás, não é que ele vai processar logo a concessionária e o Estado, ele processa a concessionária. Se ela não tiver como arcar com a dívida, aí ele chama quem? O Estado. É por isso que a gente diz que a responsabilidade do Estado, nesse caso daqui, é uma responsabilidade subsidiária. Tranquilo até esse ponto? Então a gente gastou um tempão só para falar que em danado é considerado Estado. Vou voltar para os desenhos só para poder dar tempo de você ir copiando para poder montar a sua pasta, beleza? Volta comigo. Então, voltando para cá, a gente vai ver o seguinte. Copiei esse daqui, beleza? Copiou esse daqui, do ônibus, essa obra-prima. Um dia isso aqui vai valer de alguma coisa, esse desenho. Esse daqui. Esse daqui também. Menino, como a gente desenhou, não foi? E esse daqui, que é o mais importante, que diz exatamente quem responde de forma objetiva. Percebe que a gente gastou, sei lá, quase meia hora só para falar de 3 linhas aqui, para falar que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, aí continua e diz, responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Só que olha essas últimas linhas daqui, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou nos casos de culpa. Assegurado o direito de regresso nos casos de dolo, nos casos de culpa. Minha gente, o que é direito de regresso? O que é regressar?
Lembra da música Boemia, aqui me tens de regresso. Eita, essa tocou no coração, não foi? Essa foi velha que foi matando também. Então, Boemia, aqui me tens de regresso. Então, regressar é simplesmente voltar. Então, esse direito de regresso é o direito que o Estado tem de pegar o seu dinheiro de volta, de pegar o dinheiro que ele gastou de volta. Mas ele só pode pegar esse dinheiro de volta se o agente que atuou em nome do Estado agiu de forma dolosa ou pelo menos de forma culposa. Para poder ficar mais fácil, adivinha o que a gente vai fazer? Desenhar de novo. Então, vem-se embora comigo para o material. Mais boneco. Vamos fazer mais um desenho gigante. Deixa eu achar uma página em branco. Pronto. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer um esquema para resumir tudo até agora. Existe a seguinte situação, ó. Vai existir uma ação do... Vou botar olhos. Particular. Contra o Estado. Então, tem a ação do particular contra o Estado. Tu lembra que Estado é aquele povo todo, não é isso? Pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestadora de serviço público. Vê se tu concorda com o seguinte raciocínio comigo. A ação do particular contra o Estado, deixa eu desenhar aqui, deixa eu tentar fazer bonitinho para você colar na parede do seu quarto, esse daqui, tá? Esse daqui é para você acordar e ficar olhando até o dia da sua prova. Quando você passar, você arranca e taca fogo, tá certo? Mas vai existir uma ação do particular contra o Estado. Tu concorda comigo que essa ação é porque o particular, ele quer dinheiro? É isso que ele quer, dinheiro. Então, essa ação do particular contra o Estado vai ser uma ação de indenização. Ou seja, o particular quer ser indenizado de todos os danos que ele sofreu. Então, vai ser uma ação de indenização. O particular, nessa ação de indenização, ele vai ter que provar o quê? Vai ter que provar que existiu um ato, que esse ato lhe causou um dano e que entre ato e dano existe o tal do nexo causal. Ou seja, a ação do particular contra o Estado segue o modelo de quê? De responsabilidade objetiva. Segue o modelo de responsabilidade objetiva. Só que aí, olha o raciocínio que eu quero fazer com vocês, para a gente poder continuar esse desenho. Quando o particular, ele processa o Estado, ele processa dizendo, Estado, existe um ato, um dano e um nexo causal. Eu quero ser indenizado, é por isso que é uma ação de indenização. Se o Estado é condenado, o Estado vai pagar este particular. Vê se tu concorda comigo. Quando o Estado finalmente paga ao particular, para o particular, aquele problema foi resolvido, sim ou não? Foi. Ele queria dinheiro, ele recebeu dinheiro. Pode não ter resolvido, por exemplo, foi um parente que morreu. Aí ele está pedindo a indenização. É claro que o parente nunca mais volta, mas assim, aquela ação de indenização para o particular acabou, já deu procedência, ele já recebeu dinheiro. Então, a partir do momento que eu, Ana Cláudia, entro contra o Estado, eu digo, Estado, teve ato, dano e nexo causal. Quero receber uma indenização em virtude disso. Quando o Estado me paga a indenização, eu digo, ufa, acabou essa tormenta. Então, quando o Estado paga ao particular, o particular sai da jogada. Mas para o Estado, está apenas começando a brincadeira. Por quê? Porque agora o Estado que gastou o dinheiro pagando o particular quer seu dinheiro de volta. E vai pegar esse dinheiro de volta de quem? Entrando com a ação agora contra o seu agente. Olha o final do desenho, vem comigo. Vindo para cá. Deixa eu pegar aqui para a gente desenhar mais. Cadê a caneta preta? Ainda bem que essas canetas são imaginárias, senão eu já tinha acabado com as 30 canetas. Então, vai ter uma ação depois. Ficou pequeno para o que eu desejo. Peraí, viu, pessoal? Depois, vai existir uma ação do Estado contra o seu agente. O que o Estado está querendo com essa indenização? O Estado quer receber o seu dinheiro de volta. É isso que o Estado quer.
pegar o dinheiro de volta. Então, ele vai atrás agora do seu agente para poder pegar esse dinheiro de volta. Como o Estado está entrando com ação para pegar esse dinheiro de volta, o nome dessa ação vai ser chamada de ação regressiva. Lembra, regressiva é regresso, regresso é voltar. Então, o Estado, ele está entrando com ação para poder pegar o seu dinheiro de volta. E ele entra com essa ação exatamente contra quem? Exatamente contra o agente que causou dano em relação a esse particular. Só que o Estado, para ter direito a esse tipo de indenização, ele vai ter que provar o seguinte, ó, que o seu agente atuou com dolo ou atuou pelo menos com culpa. Ou seja, a ação do Estado contra o seu agente segue o modelo de responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva? Subjetiva. Então, perceba, a responsabilidade do particular contra o Estado é do tipo responsabilidade objetiva. Já a responsabilidade do Estado perante o seu agente, ou seja, do agente perante o Estado, é uma responsabilidade subjetiva. Deixa eu aparecer pequenininha de novo no vídeo para você. Então, percebendo que são dois momentos distintos. Em um primeiro momento, o particular processa o Estado. E essa ação do particular contra o Estado segue o modelo da responsabilidade objetiva, ou seja, o particular só tem que provar ato, dano e nexo causal. Se o particular ganha a ação, o Estado vai pagar uma indenização a esse particular. Aí, depois disso, pode ser que o Estado entre agora com ação regressiva contra o seu agente. Só que olha o raciocínio inicial, antes de eu continuar. Só existe ação regressiva se o Estado foi obrigado a pagar alguma indenização ao particular. Porque pensa comigo o seguinte, se o Estado não teve que pagar nenhum tipo de indenização a esse particular, tem para que existir ação regressiva? Não, porque a ação regressiva é uma ação para pegar o dinheiro de volta. Se o Estado não pagou o particular, não tem dinheiro para pegar de volta. Estão percebendo esse raciocínio? Então, olha outro raciocínio que eu quero. Se o Estado teve que pagar o particular, já pagou. Tu concorda comigo que já existe a prova que aconteceu um ato, um dano e um nexo causal? Sim, sabe por quê? Porque se não existisse ato, dano e nexo causal, o Estado, ele não teria pago ao particular. Então, se ele pagou o particular, é porque já está provado ato, dano e nexo causal. Aí, se ele foi condenado ao Estado, agora ele se volta contra o seu agente para pegar o dinheiro de volta. Só que essa ação do Estado contra o agente, o Estado vai ter que provar que o seu agente atuou de forma dolosa ou pelo menos culposa. Ato, dano e nexo causal já está provado. Só que o Estado tem que provar agora que esse agente atuou com dolo ou pelo menos culpa. Então, a ação do Estado contra o seu agente é do tipo objetiva ou subjetiva? Subjetiva, porque o agente só é obrigado a reembolsar o Estado se atuou de forma dolosa ou culposa. Deixa eu pegar dois exemplos que a gente viu nessa parte daqui. Tu lembra aquele exemplo que o corno, que era lá o policial no meu exemplo, não estou chamando policial de corno não, pelo amor de Deus, lembra do exemplo que eu dei, né? Tinha um policial que levou gaia da mulher, pronto, para poder, não é isso, evitar qualquer tipo de processo. Então, o policial, ele levou gaia da ex-mulher, e enquanto ele estava lá na patrulha da polícia, ele viu a ex-mulher passando e, por dolo, atropelou, por vingança. Perceba, essa moça, a ex-mulher dele, que foi atropelada, ela processa o Estado, dizendo que existia um ato, um dano e um nexo causal, e o Estado vai pagar uma indenização a ela. Só que depois disso, o Estado vai se voltar contra o seu agente, provando que esse motorista, esse policial, ele atuou de forma dolosa, então ele vai ter que reembolsar o dinheiro que o Estado gastou pagando aquela particular. Agora tu lembra do outro exemplo que a gente deu? No caso lá da Ladeira da Misericórdia, lembra que eu falei de Olinda, que você vem no carnaval? Pronto. Então, aqui na Ladeira da Misericórdia, por um defeito de fábrica, faltou freio no carro, o carro desceu e acabou batendo em uma casa e destruiu a casa inteira. O dono dessa casa, processando o Estado, tem direito a uma indenização? Tem, porque existiu ato, dano e nexo causal. Só que se o Estado tentar pegar dinheiro de volta do seu agente, vai conseguir?
Não, por uma razão muito simples. O motorista, nesse meu caso, nesse caso da ladeira, teve dolo? Ele quis bater na casa da pessoa? Não. Ele teve culpa? Também não, porque não foi nem negligência, nem imprudência e nem imperícia, foi defeito de fábrica. Então o Estado não tem como obrigar que esse agente devolva o dinheiro que ele gastou, porque ele não atuou nem de forma dolosa e nem de forma culposa. O Estado, se quiser, vai atrás da montadora, da fabricante do carro, mas não atrás do seu agente. Então olha como cai na sua prova, como já caiu em diversas. A responsabilidade do Estado é do tipo objetiva. Já do agente é do tipo o quê? Subjetiva. Certo ou errado? A resposta está aqui, ó. Certíssimo, pessoal. Tranquilo até esse ponto? Só que tem mais coisa para falar. Tem mais espaço embaixo, então ainda vou desenhar mais. Se o particular sofreu dano hoje, o particular sofreu um dano do Estado. Ele pode entrar com ação contra o Estado? Pode. Só que tem a vida toda? Não. Ele tem um prazo para poder entrar com essa ação, porque depois acontece um fenômeno chamado de fenômeno da prescrição, ou seja, o particular vai perder o direito de exigir a reparação do dano. E quanto é esse período? Vamos desenhar? Vou sumir e vamos para o desenho. Então, aqui no desenho, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu só pegar a canetinha de novo. Vamos aqui. Vai existir a ação do particular contra o Estado. Quanto tempo o particular vai ter para poder ingressar com essa ação contra o Estado? Vai ter um prazo de 5 anos. Depois desse período de 5 anos, passou o direito do particular exigir a reparação por parte do Estado. Mas aí, imagina que o Estado já indenizou esse particular. Aí agora o Estado quer se voltar contra o seu agente. Então o Estado agora quer entrar com uma ação contra o seu agente. Quanto tempo vai ter o Estado para ingressar com uma ação contra esse seu agente? Quanto tempo você acha que vai ter? Aí eu vou precisar agora de um conhecimento de direito constitucional de vocês. Constitucional, ficou mais troncha ainda, mas tudo bem. Constitucional, professora. Sabe por quê? Quando você estuda direito constitucional, lá no meio da Constituição tem dizendo assim, ó. Ação de ressarcimento ao erário, ação de ressarcimento ao erário, ela é imprescritível. Algo que é imprescritível é algo que não prescreve, ou seja, é algo que você não perde com o passar do tempo, ou seja, passe o tempo que passar, você continua possuindo direito. E o que é ação de ressarcimento ao erário? Erário é dinheiro público, ressarcimento é devolver. Então, a ação de ressarcimento ao erário é uma ação para se devolver o dinheiro público. Tu concorda comigo que essa ação regressiva é uma ação de ressarcimento ao erário? Por quê? Porque o Estado, por exemplo, gastou R$5.000 indenizando o particular, agora ele vai querer pegar os R$5.000 de volta do seu agente. Então, essa ação regressiva do Estado contra o agente é um tipo de ação de ressarcimento ao erário. E se a ação de ressarcimento ao erário, segundo a Constituição, é imprescritível, essa ação regressiva, ela prescreve em quanto tempo? Nenhum, porque sendo ação de ressarcimento ao erário, ela vai ser considerada imprescritível. Vamos anotar, vou sumir. Então, vindo para cá, deixa eu só pegar aqui para anotar com vocês que essa ação de ressarcimento ao erário aqui, ela vai ser considerada imprescritível. Por que que ela é imprescritível? Porque pensa comigo, essa ação de ressarcimento ao erário é uma ação para devolver dinheiro público. E essa ação regressiva nada mais é do que uma ação para ser devolvido o dinheiro que o poder público gastou. E se é um tipo de ação de ressarcimento ao erário, ela não tem prazo limite para acontecer. Ela é imprescritível. Até aí, pessoal, tranquilo? Muita informação em desenho, né? Mas é um assunto gostoso, pelo menos eu gosto. Também eu tenho que gostar, né? Sou professora da matéria, eu não tenho opção. Mas esse assunto eu acho um assunto tranquilo. Copiou esse desenho? Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é a seguinte, ó. O particular provando ato dano nexo causal
Isso vai gerar o dever do Estado indenizar, sim ou não? Sim, lembra? Ato, dano e nexo causal, o Estado vai indenizar o particular. Então, sempre que o particular provar ato, dano e nexo causal, o Estado vai pagar para este particular uma indenização? Sempre? Não, mas eu só te conto no próximo bloco.